Felipão, agora vamos falar do vencedor do jogo ali, o Vasco, porque viralizou ontem uma fala de Breiler Pires na ESPN, falando sobre Felipe Coutinho. Vamos ver o que o Breiler, grande cara, hein? Grande cara, disse sobre Felipe Coutinho, que chamou a atenção. Allan Kardec da mídia esportiva. O Breilerson, jogador atacante do Corinthians. Vamos lá, o que o Breilerson disse aqui de Felipe Coutinho? Espanta que o Neymar, né, pelo nome que tem, até por ter sido um jogador de mais repercussão, com uma carreira mais vistosa que a do Felipe Coutinho, quando se fala em retorno de seleção, se fala muito do Neymar e pouco do Coutinho. Mas são jogadores que, no aspecto físico, estão no mesmo patamar e a seleção hoje, na minha visão, precisa muito mais de um jogador com características do Felipe Coutinho, um meia articulador, que é uma carência, do que do Neymar, que já jogou, né, na época do PSG, chegou a fazer essa função de 10, mas eu vejo que não é a melhor função que ele executa. E o Coutinho, pelo menos nessa temporada, tem estado em campo muito mais do que o Neymar. Mas então, você não está comparando o Neymar com o Coutinho, né? Não tô... A Marcela Rafael tentou dar uma salvada, assim, ó. Você não tá, por favor, né? Você não tá comparando. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar, Breno? Tô comparando, mas pela função que o Coutinho executa, ele também deveria ter um olhar especial de comissão técnica, de Ancelotti, e eu acho difícil, tanto para Coutinho quanto para o Neymar, chegarem bem na Copa do Mundo do ano que vem. Mas por essa carência, eu vejo que o Coutinho, caso retome, consiga uma regularidade, consistência, o que até agora não teve no Vasco, é um jogador que eu não descartaria de seleção. Cara, o que me pega é isso aqui, ó. Ele chegou a fazer essa função de um meia articulador. Hoje, na minha visão, precisa muito mais de um jogador com características do Felipe Coutinho, um meia articulador, que é uma carência, do que do Neymar, que já jogou, né, na época do PSG, chegou a fazer essa função de 10, mas eu vejo que não é a melhor função que ele... Irmão, vamos lá. Aqui tem um erro pra mim que é brutal nessa análise, que é o seguinte. Vamos lá. O Neymar, em qualquer posição que você colocar ele e o Coutinho, ele vai ser melhor que o Coutinho. Tá? Se os dois estiverem do mesmo nível físico, em qualquer posição, de zagueiro, o Neymar vai jogar melhor. O Neymar é mais jogador que o Coutinho, ponto. Mas tem uma coisa aqui que é o seguinte. Ele fala, o Brasil precisa de um meio articulador e o Coutinho é esse cara. O auge do Coutinho também não foi como meio articulador. O auge do Coutinho foi no Liverpool como atacante pelo lado esquerdo. O Coutinho, inclusive, o auge dele na seleção, pra mim, ele é naquelas eliminatórias antes da Copa do Mundo de 2018, quando o Brasil tinha o tripé de meio de campo com Casimiro, Paulinho e Renato Augusto, e ele vinha da ponta direita pro meio. E ele jogava fora da posição dele porque o Neymar jogava na ponta esquerda. Jogava na ponta esquerda. Tanto que o que acontece com a lesão do Renato Augusto na Copa do Mundo, o Tite coloca o William do lado direito e ele traz o Felipe Coutinho para fazer a função do Renato Augusto. E assim, a seleção brasileira cai demais com o Felipe Coutinho pelo meio, naquele momento. Porque ele não tinha também a questão física que o Renato tinha de ser um meio campo híbrido que marcava e jogava. O Brasil perde muita força no meio de campo, tanto que o melhor momento do Brasil naquela Copa foi o segundo tempo contra a Bélgica, que o Tite faz o quê? Coloca o Renato Augusto no time. Quando ele volta de lesão. Então, assim, pra mim essa análise já tá errada, porque como meia armador, o que o Neymar jogou no PSG e o que o Coutinho jogou a vida inteira como meia armador, o Neymar é muito melhor. Muito melhor. A diferença é absurda. Mas tem um ponto aí que ele fala que eu concordo, né? O Coutinho, nesse recorte dos dois nesse ponto, jogadores imaginários, o Coutinho joga mais que o Neymar. Nesse ponto, eu não discordo. Nesse ponto, ele tá coberto de razão. E eu acho que nenhum dos dois tem que estar na seleção isso, brasileira. Hoje, dito isso, que o Coutinho está mais vezes em campo do que o Neymar, nenhum dos dois hoje tem que estar na seleção. Agora, se existe a chance de alguém voltar para a seleção,
Eu vejo que é do Neymar. Não vejo o Ancelotti convocando o Coutinho. Me surpreenderia muito se eu visse o Ancelotti convocando o Coutinho. Eu acho um absurdo? Não acho. Se você tem Matheus Cunha fazendo a meia, cara, desculpa, o Coutinho pode jogar. Hoje o Matheus Cunha é melhor que os dois, cara. É fisicamente, né? Pô, o cara jogou muito contra o Paraguai, pô. Eu discordo brutalmente. Tava em todo lugar do ataque. Discordo brutalmente. Da jogada do gol. Participou do primeiro lance que o Vinícius Júnior pede o gol. Discordo totalmente. Jogador. Nossa. Não, ele não é mau jogador, cara. Você tá avaliando a seleção com a régua muito lá em cima. Eu avalio a seleção com a realidade que a gente tem. A seleção hoje é nível Matheus Cunha, cara. Nossa. E dentro desse nível ele foi bem. Ponto. Ué? A seleção é nível Matheus Cunha. Acabou o futebol brasileiro, cara. Mas é a nossa realidade, pô. A nossa realidade eu acho que ficar trabalhando acho que a seleção... a hipótese de ter o Neymar, velho. Neymar de 2016. Eu acho que a seleção é nível Gabriel Martinelli, sabe? Aí sim, você falar assim. Nível quem? Gabriel Martinelli, aí sim, cara. Entendeu? Não, cara. A realidade do Brasil é essa. O Matheus Cunha tem que ser convocado. O cara joga no Wolverhampton. Não, vai pro United. O Coritiba da Inglaterra. Mas ele vai pro United, ele foi vendido. Então. Pro United. Mas, Ou enfim, seja, um bom jogador, pô. Vai acabar com o futebol dele lá. Mas enfim, cara, eu prefiro o Coutinho ou o Neymar no lugar do Matheus Cunha. É só uma questão de opinião, tá? Se os dois estiverem minimamente bem fisicamente, eu prefiro. Agora, na comparação de um com o outro aqui, pra mim o Breler foi mal nessa. Foi mal nessa. Não tem pra mim comparação nenhuma de um jogador com o outro e... Cara, e ontem, assim, o Coutinho nem foi o suprassumo do futebol, né? Ele fez uma jogada no meio de campo que ele deu uma... Sim, que é essa saiu que mas aí, assim, é o suficiente pra galera ficar... O Roleiser jogou 10 milhões de vezes mais bola que o Coutinho ontem, lá em Fortaleza. O Roleiser é argentino. Pô. Mas nunca jogou pela seleção argentina. Naturaliza o cara, pô. Aí. Naturaliza o cara. Qual que é? Pô, pega o cara e fala, Roleiser, você quer a 10 do Brasil? Naturaliza o cara, resolveu o problema da seleção brasileira. Não temos um meia brasileiro craque como o Roleiser hoje, cara. Não temos, cara. Na verdade, o Brasil não forma mais jogadores igual o Roleiser, o Garro. Não forma. O Roleiser é muito mais jogador que Garro, muito mais. E a Argentina sabe disso. O futebol argentino já dizia isso quando os dois jogavam por lá. Eu não tô comparando, tô só falando que a gente não tem jogadores. Não tem mesmo. Se o Garro fosse brasileiro, era camisa 10 e faixa hoje da seleção. Cara, eu tava vendo o pré-jogo do Brasil terça-feira. Cara, apareceu o Pastor Ricardo Oliveira. Mano, se esse cara tá jogando hoje com, sei lá, se ele tivesse uns 32 anos aí, 33, e tivesse... Mano, ele era 9 e faixa da seleção brasileira. mas ele foi 9 da seleção na... Cunha. Cara, ele foi 9. O Ricardo Oliveira jogaria. O Ricardo Oliveira, com 35, 36 anos, ele foi titular da seleção em 2016 na Copa América. Com 35, 36 anos, em 2016. Então. Imagina em 2025. Porra. A gente não tem um cara igual o Ricardo Oliveira hoje. Não tem, cara. Não tem, cara. Não tem. Simplesmente isso. É triste, cara. A realidade aceita. A seleção brasileira é nível Matheus Cunha. Caralho. Pois é, cara. Você chega lá na placar com... Até o seu irmão falou, pô, Rodolfo, tá exigente demais. Mas é verdade, pô. Você tá achando que a gente tá em 2002. Não, cara. Acorda, irmão. Ó, bom dia, Rodolfo. Bom dia, Futeboteca. Estamos em 2025, pô. A realidade é Matheus Cunha. A realidade é Andrei Santos. Nossa. A realidade é Martinelli. A realidade é esses caras, pô. É esses caras. A gente tá morto, cara. Do Vini Júnior, pô. A gente tá morto, cara. A gente tá Torcer pro velho e dar um jeito lá, cara.